foi rejeitado no Superior Tribunal de Justiça o pedido da defesa de Lula para que a corte impeça a prisão do ex-presidente. Prisão que entrou no horizonte na semana passada, quando o TRF4 condenou Lula a 12 anos em regime inicialmente fechado, determinando ainda que a pena comece a ser cumprida uma vez esgotados os recursos à própria segunda instância. A decisão de hoje, tomada pelo presidente em exercício do STJ, ministro Humberto Martins, coincide com uma manifestação da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para ela, o Supremo seria apequenado se voltasse a discutir a prisão na segunda instância em razão de um caso específico, como querem os apoiadores de Lula. A questão foi decidida em 2016 e não há perspectiva de voltar a este assunto. Mais uma reunião para tentar avançar na negociação da reforma da Previdência. Faltam 20 dias para o prometido início da discussão no Congresso. Números de guerra no Rio. Já foram 173 mortes violentas na cidade em 2018. 5 por dia. O tradicional discurso sobre o Estado da União. O que Donald Trump vai dizer agora à noite no Congresso americano. Os temas principais vão ser a economia, investimentos em infraestrutura. O Superior Tribunal de Justiça negou agora à noite um pedido de habeas corpus preventivo feito pelos advogados de Lula. A defesa tenta impedir que o ex-presidente seja preso depois de esgotados os recursos possíveis na segunda instância contra a sentença que o condenou a 12 anos e 1 mês de reclusão no caso do triplex do Guarujá. Em decisão liminar, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o habeas corpus, dizendo que o habeas corpus preventivo tem cabimento quando de fato houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que houver o receio de o paciente ser preso ilegalmente e que o receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de imediata prisão não parecem presentes. Os advogados do ex-presidente Lula podem recorrer desta negativa no próprio STJ, com um pedido de reconsideração. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que usará dos meios jurídicos cabíveis para fazer prevalecer as garantias fundamentais de Lula. O pedido de habeas corpus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça e negado no mesmo dia era uma tentativa da defesa de se precaver e evitar uma possível prisão do ex-presidente após o fim da análise dos embargos. Os advogados alegaram que a execução da pena após a condenação em segunda instância contraria a Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A defesa do ex-presidente também fundamentou o pedido com base no Código de Processo Penal, que prevê somente prisão após a sentença condenatória transitada em julgado. Eles também queriam afastar a inelegibilidade que impede Lula de concorrer nas eleições. Na semana passada, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relatório, o voto do desembargador Gibran Neto e o voto do revisor Leandro Poulsen foram publicados no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Faltam o voto do desembargador Victor Laus e o acórdão, o texto final do julgamento. Quando o acórdão entrar no sistema do judiciário, o que deve acontecer até quinta-feira, os advogados do ex-presidente Lula serão intimados eletronicamente. Aí começa a contar o prazo de até 12 dias para a apresentação dos chamados embargos de declaração, recursos questionando pontos do julgamento, mas sem poder de mudar o resultado. No dia do julgamento, o relator do caso determinou que Lula comece a cumprir a pena depois de esgotados esses embargos no TRF4, que em média leva 2 meses. Em relação ao início da execução da pena, que se dará após o julgamento por esta corte de todos os recursos que tenham efeito suspensivo na linha daquilo que a gente já vem decidindo em outros processos. Desde dezembro de 2016, o TRF4 segue uma súmula com base no mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que réus condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena assim que todos os recursos se esgotarem no próprio tribunal, mesmo com direito a recorrer a tribunais superiores.
E a presidente do Supremo disse hoje que não vai colocar em pauta o reexame da prisão depois de condenação em segunda instância. Carmen Lúcia lembrou que a questão foi decidida pela Corte em 2016. Ontem, durante um jantar, jornalistas perguntaram à ministra se, com a condenação de Lula, o tema voltaria a ser discutido. E ela respondeu que pautar a matéria em razão de um caso específico seria apequenar o Supremo. Hoje, numa entrevista ao repórter Marcos Lozecan, ela tratou desse e de outros temas. Ministra, vai começar mais um ano do Judiciário. Qual é a sua expectativa para 2018? Em primeiro lugar, que a gente possa implementar cada vez mais a eficiência do Supremo Tribunal Federal de uma forma específica, que é o que o cidadão espera. Mais rapidez nos julgamentos, mais eficiência, portanto, e é este o empenho do Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ano de 2018. Ultimamente tem se falado muito, ministra, da questão da segunda instância. A senhora recentemente, num jantar, comentou essa questão. O Supremo está sob pressão para votar isso? Em primeiro lugar, o Supremo não se submete a pressões para fazer pautas. Em segundo lugar, a questão foi decidida em 2016 e não há perspectiva de voltar a este assunto. A senhora acha que não é o caso de voltar? Não há pauta sobre isso neste momento e, portanto, não há o que se cogitar neste momento. E se o ministro trouxer o assunto à mesa? Direito do ministro, mas aí é em mesa, não é em pauta. Quem decide a pauta é a senhora? A pauta é da presidência, o que você coloca como processos em mesa é assunto que diz respeito a processos muito específicos e aí sim, que não são sujeitos à pauta. A senhora disse que apequenaria o Supremo, a senhora acha que trazer esse assunto agora seria casuístico? Não há agora este assunto para ser pautado, isso que eu disse. E, portanto, relativamente a um dado específico, não há do que se cogitar agora. A reta final em torno da reforma da Previdência contou hoje com uma reunião que entrou pela noite na casa do presidente da Câmara. Quem participou saiu reforçando, martelando a ideia de votar a reforma no dia 20 de fevereiro, porque então, se não for assim, só daria depois da eleição. Nós vamos a Brasília conversar sobre isso com a repórter Giovana Teles. Giovana, boa noite para você. A gente sabe que nesses discursos tem muito mais de expectativa do que de perspectiva concreta, porque tudo vai e vem, mas o governo continua não tendo os votos. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo, Renata. E é a percepção de lideranças de peso. É o que o presidente da Câmara deixou ali nas entrelinhas. Dos que estiveram nesse encontro, ninguém banca que está garantida a aprovação da reforma. Mesmo na base do governo, parlamentares que participam ativamente das negociações, há dois discursos. Um grupo entende que é para colocar a proposta para votar em fevereiro de qualquer jeito, tendo o governo conseguido ou não os 308 votos para aprovar a PEC. Outro grupo entende que a votação tem que ser mesmo na semana ali de 19 de fevereiro, desde que tenha certeza de vitória do governo. Vencer é aprovar o que for negociado até a votação. Não quer dizer aprovar a proposta que os técnicos consideram mais viável. A PEC até agora já foi alterada 2 vezes e o ministro Carlos Marum reafirmou hoje que o governo pode ceder mais, inclusive para beneficiar os servidores que entraram para o serviço público antes de 2003. O presidente da Câmara disse que vai negociar até o último minuto da votação. Para ele, não tem outra data, é preciso liquidar essa fatura. Mantenho o meu esforço, o meu otimismo para que a gente possa trabalhar essa votação, ter sucesso na votação e, no mínimo, deixar um legado de um debate que, se não for encerrado em fevereiro, ele vai para a eleição e todos os candidatos terão a obrigação de colocar o seu ponto de vista em relação a esse tema. Sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, mesmo que exista nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito. Giovana, deputados governistas também se dedicaram hoje a defender a deputada Cristiane Brasil, protagonista do famoso vídeo da lancha. Também aí tem misturado o assunto da reforma da Previdência.
Tem sim, Renata. O PTB, que é o partido de Cristiane Brasil, já fechou questão a favor da reforma da Previdência. Bem, Roberto Jefferson escreveu o seguinte: a repercussão fala por si só. Também teve muita deturpação. Penso que uma figura pública deve se portar como uma figura pública e usar a batalha jurídica. Ela continua esperando uma decisão final do Supremo Tribunal Federal para saber se Cristiane Brasil poderá ou não ocupar o cargo de ministra do Trabalho. E os governistas afirmaram hoje que a nomeação dela para o ministério está mantida. Renata. Bom, e com ou sem vídeo da lancha, Giovana, o governo tem que divulgar os cortes que vai fazer no orçamento, tem que divulgar esta semana. E terá que reter um pedaço considerável, Renata. Fala-se em cerca de 21 bilhões de reais. Se for esse o valor, equivale a metade, mais ou menos, do que foi contingenciado no ano passado. Esse corte agora no começo do ano é como se fosse uma prevenção para garantir que o governo vai cumprir a regra do teto de gastos. É que o orçamento tem receitas que podem não se confirmar. Um exemplo é a receita com a outorga da privatização da Eletrobras. O orçamento inclui pouco mais de 12 bilhões de reais com isso. O projeto ainda está na Câmara. Preventivamente, o valor está compondo esses 20 bilhões que vão ficar retidos por enquanto. E aí, dependendo do desempenho das receitas, de impostos, das despesas, o governo vai abrindo mão, liberando esse dinheiro que estava retido ao longo do ano. Renata. Muito obrigada, Giovana. E aqui conosco no estúdio já está o comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. E aí, Renata, viu boa aí noite. O relato sobre a reforma da Previdência? Acho que é quase otimista dizer que ela está respirando por aparelhos. E todo mundo fica falando das consequências para o futuro de não aprovar a reforma, mas a realidade é que as contas públicas já estão muito mal agora, né? Pois é, Renata, nós temos aqui um quadro que mostra a consequência desse desajuste das contas públicas. Nós temos o orçamento do governo, né, que é receita menos despesa, vai produzindo déficit, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o que acontece? O governo precisa tomar dinheiro emprestado para pagar esse déficit. E aí você tem o aumento da dívida aí para, você ver, sai aqui baixinho, no nível controlado, para 75% praticamente do PIB, o que é um valor muito elevado. O país emergente deveria ser abaixo de 50%. Agora, essa situação, Renato, eu queria juntar com outros dados que saíram hoje sobre o crescimento da economia mundial. O famoso enquanto isso lá fora, é isso? Enquanto isso lá fora. Porque hoje saiu o resultado do PIB da zona do euro. E é um crescimento de 2,5%, é o maior em 10 anos. Né? Muita gente acha que 2,5% é pouco, mas se você pensar que nós estamos falando de 2,5% sobre países que já são ricos, já têm uma renda per capita muito elevada, como a Alemanha, a França, por exemplo. Então, 2,5% em cima de riqueza é bem significativo. Aí, Reino Unido também cresceu, e os Estados Unidos, o resultado saiu no final de semana, também com crescimento muito forte. Tudo isso levou o FMI a aumentar as suas previsões de crescimento. Olha aqui, para o mundo, né, o mundo está acelerando o seu crescimento. A América Latina também, mas você vê que está atrasada em relação à economia mundial. E boa parte disso é por culpa do Brasil, que está com o crescimento atrasado. E o outro fator que ajudaria muito o Brasil é o crescimento do comércio mundial. Você veja, aqui é o crescimento do comércio mundial aqui. Tudo isso leva a crer o seguinte: o Brasil poderia estar aproveitando esse crescimento, inclusive com mais investimentos públicos, se não tivesse enredado nessa crise das contas públicas. E, por ironia, o FMI, quando analisou essa situação, ele disse o seguinte: olha, é um momento muito bom da economia mundial, chega a ser um momento brilhante. Qual é o risco, diz o FMI? O endividamento dos governos, lá na frente. Coisa que a gente já entrou em período de recessão e sem aproveitar esse crescimento mundial. O Brasil perdeu o passo espetacularmente. Agora tenta correr atrás e recuperar. Sardenberg, muito obrigada pela participação. A gente se vê ainda essa semana. A gente se vê essa semana. Ainda hoje, no Jornal da Globo, o discurso de Donald Trump agora à noite no Congresso americano. E vão mostrar também uma exposição de Jean-Michel Basquiat aqui em São Paulo.
7 pessoas morreram durante operações policiais em 3 morros do Rio. Entre as vítimas está um tenente da PM. É como se o Rio vivesse várias guerras todos os dias. A maioria dos confrontos é entre policiais e traficantes. E cada novo caso só faz aumentar o medo. Não estamos mais seguros. Estamos no meio de uma guerra que não é nossa. Em Copacabana, o tiroteio na noite passada foi no Morro dos Tabajaras. Durante a operação da Polícia Militar, um suspeito morreu. O dia amanheceu com operações na Zona Norte. A maior delas mobilizou 300 policiais na favela do Jacarezinho. Eles estavam à procura dos assassinos de um delegado nesse começo de ano. A polícia afirma que 3 suspeitos morreram. Foram 12 presos, além de armas e drogas apreendidas. Em meio ao tiroteio, um morador de 19 anos foi baleado no pescoço quando estava no quintal de casa. E a PM perdeu um tenente nas operações de hoje, numa comunidade a 7 quilômetros do aeroporto internacional. Eduardo de Barros Almeida tinha 30 anos e estava na polícia desde 2011. Ele é o 13º policial morto esse ano no estado. Aqui na Zona Sul, os moradores da Rocinha voltaram a ser acordados pelo barulho de tiros. Foi mais um dia de muita tensão. Há mais de 4 meses acontecem confrontos quase que diariamente numa das maiores favelas do país. Hoje, mais 2 pessoas morreram. A polícia afirma que elas tinham envolvimento com o tráfico. Desde setembro, 39 pessoas já morreram na comunidade. Hoje, esse homem tomava café da manhã numa pensão na hora do tiroteio. Uma bala atingiu de raspão a cabeça de Henrique Fernandes Benedito. Foram momentos de muita angústia para quem testemunhou a cena. Eu escutei o barulho, aí falei, vamos abaixar para ir para a cozinha. Aí ele pegou e falou assim, eu não posso não, que eu já levei um tiro, aqui. Uma estatística feita pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio revela que já aconteceram 380 trocas de tiros na cidade apenas no primeiro mês do ano. Dados oficiais do governo do estado mostram que já foram 173 mortes violentas em janeiro. A gente não tem mais direito de morar em paz aqui na Rocinha. Rocinha era um lugar maravilhoso, acabou. Continuamos no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador Sérgio Cabral pela 21ª vez na Lava Jato. Ele é apontado, nesse caso, como líder de uma organização criminosa que fechou contratos fictícios com empresas de 2007 a 2014, período do governo dele. O grupo é acusado por 213 atos de lavagem de dinheiro. A defesa de Cabral nega as acusações e vamos lembrar que o ex-governador já foi condenado em outras 4 ações, apenas que totalizam 87 anos de prisão. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça negou uma liminar que pedia a volta de Cabral para um presídio do Rio de Janeiro. Ele foi transferido há quase 2 semanas para a unidade prisional de Pinhais, no Paraná. Este ano, mais de 140 milhões de brasileiros estarão aptos a escolher o próximo presidente. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande aqui para nós. O repórter Paulo Ricardo Sobral foi a Petrolina, em Pernambuco, e de lá mostra como fazer um vídeo que represente a sua cidade. Eu estou aqui pertinho do Rio São Francisco, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Nós queremos ouvir o desejo dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz aí da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular. Sempre de dia. Você pode pedir para que um amigo seu faça a gravação por você, com o celular deitado, sempre na horizontal. Dessa maneira, vai ser possível mostrar você e o lugar que você escolheu. Se você estiver sozinho, não tem problema. Faz com o seu celular na mão mesmo. E não esquece de conferir se tanto você como o lugar da sua cidade que você escolheu estão aparecendo bem. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece o vídeo dizendo o seu nome e de onde você está falando. E aí você diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para rever as dicas de como gravar e mandar o seu vídeo, basta entrar na página do Jornal da Globo na internet ou acessar diretamente o site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Grave amanhã mesmo e mande para nós. Daqui a pouco, arte de rua avaliada em mais de 300 milhões de reais.
No dia do discurso mais tradicional que o presidente dos Estados Unidos faz ao país, Donald Trump teve que cumprir a lei e, meio contrariado, divulgou uma lista que aumenta a pressão de Washington sobre Moscou por causa da suspeita de influência russa nas eleições presidenciais americanas. A lista foi publicada discretamente durante a noite. Contém o nome de 210 políticos e empresários russos que, segundo o governo americano, têm grande proximidade com o Kremlin. Alguns dos nomes na lista já estão sob sanções econômicas dos Estados Unidos. Mas no relatório, o Departamento do Tesouro enfatiza que a lista não significa a aplicação de novas sanções. O governo Trump só divulgou o documento por determinação do Congresso. Em julho do ano passado, numa reação à interferência russa nas eleições, parlamentares americanos aprovaram com ampla maioria uma lei obrigando a Casa Branca a identificar políticos e empresários russos ligados ao presidente Vladimir Putin. Putin disse que a divulgação do documento é um ato hostil, mas informou que não tem planos de retaliar. Aqui no Congresso, Donald Trump faz o tradicional discurso sobre o Estado da União. É pouco provável que ele cite a interferência da Rússia nas eleições. Os temas principais vão ser a economia, investimentos em infraestrutura e imigração. É um evento que tem convites disputados aqui em Washington, mesmo que eles tenham que ser corrigidos na última hora. Alguns ingressos foram impressos com um erro ortográfico. Em inglês, o nome do discurso é State of the Union. A palavra termina com N, mas foi impressa com M. E, claro, o erro virou piada na internet. A obra de Basquiat, o americano que mudou o patamar da arte de rua e influenciou artistas como o brasileiro Cobra. Quando eu descobri o trabalho dele, realmente eu pude perceber que existia aí um caminho a trilhar, né? Nas ruas de uma Nova York falida, na virada dos anos 70 para os 80, nasceu a obra de Jean-Michel Basquiat. Produzida em menos de uma década até a morte precoce do artista, ela está agora em São Paulo, numa exposição que depois seguirá para Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O preço de um corte de carne sem osso, uma lista de animais numa caixa, dezenas de cartões com figuras e palavras pregados numa janela de madeira. Em vez de definir a obra de Jean-Michel Basquiat, faz mais sentido entender o que a cidade mais efervescente do mundo nas décadas de 1970 e 80 ofereceu de matéria-prima para o artista que levou as ruas para dentro das galerias de arte. Na época, como cidade estava falida, e lá era um lugar ideal para os jovens conseguir morar ou barato ou até de graça. Foi uma imã para os jovens do país inteiro se juntar lá para ter liberdade de criação, liberdade na forma de vida e experimentar de tudo. A rua foi tema, tela e escola para o adolescente que tinha abandonado um colégio para alunos superdotados. Não era para ele. Preferiu a tinta spray, os desenhos e as mensagens enigmáticas que intrigaram moradores de Manhattan e encantaram donos de galerias e artistas. O grafiteiro virou ele mesmo um artista plástico que dispensava tela e moldura. Trabalhava com o que encontrasse na rua. Eu acho que ele é um retrato de Nova York dessa época. Uma obra extensa e intensa, produzida em menos de uma década, até ele morrer depois de consumir um coquetel de drogas. Mas esse não é o fim da história, nem poderia ser para um talento que foi imediatamente identificado como genial. A primeira exposição foi aos 20 anos de idade, uma coletiva. A primeira individual foi aos 21. E aos 24 anos, Jean-Michel Basquiat já fazia mostras internacionais e era capa do New York Times Magazine. Era novo demais para tanto sucesso, o tipo da coisa que não podia acontecer. Pelo menos essa era a opinião de muitos críticos da época. E eles apostaram que Basquiat era só uma moda que ia passar. Só que 30 anos depois ele está mais valorizado e continua influenciando artistas no mundo inteiro. O muralista brasileiro Cobra encontrou em Basquiat o caminho para a arte dele. Quando eu descobri o trabalho dele, realmente eu pude perceber que existia aí um caminho a trilhar, né? Existia uma possibilidade, né? Que a arte de rua não era só
levar xingamento nas ruas e tudo mais, né? Na exposição de Basquiat, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, o artista plástico João Evangelista lembrou de um detalhe fundamental da carreira de Basquiat. Foi o primeiro negro a fazer sucesso na arte nos Estados Unidos e a forma de expressão dele, que é completamente vinda da alma, né? O curador da exposição descreve a contradição que atormentava o artista. A inauguração da exposição dele, ele era a estrela, a imprensa, galeristas, o pessoal do museu, todo mundo queria falar com ele. Quando ele saía da galeria, o táxi não parava para pegar um menino negro. Só para lembrar, isso faz 30 anos e o preconceito e a desigualdade e as cidades grandes, violentas e degradadas continuam por aí. Talvez por isso o artista nova-iorquino continue tão vivo. Talvez isso ajude a explicar por que a obra dele continue se valorizando. Basquiat faz parte de um grupo seletíssimo de artistas que teve uma tela leiloada por mais de 100 milhões de dólares. Isso dá mais de 300 milhões de reais. Você tem críticos, bienais, museus, galerias de arte, todos relendo e expondo o trabalho dele e fazendo o que a gente chama de reviews, né? As avaliações sobre o trabalho dele e a carreira. Tudo isso legitima o preço que ele hoje alcança. O Jornal da Globo fica por aqui, mas as nossas reportagens continuam disponíveis no Globoplay. O Hora 1 trará outras notícias. E a seguir tem a série Homeland. Uma boa noite para você e até amanhã. O que você coloca como processos em mesa é assunto que diz respeito a processos muito específicos e aí sim, que não são sujeitos à pauta. A senhora disse que a pequenaria, o Supremo, a senhora acha que trazer esse assunto agora seria casuístico? Não há agora este assunto para ser pautado, isso que eu disse. E, portanto, relativamente a um dado específico, não há do que se cogitar agora. A reta final em torno da reforma da Previdência contou hoje com uma reunião que entrou pela noite na casa do presidente da Câmara. Quem participou saiu reforçando, martelando a ideia de votar a reforma no dia 20 de fevereiro, porque então, se não for assim, só daria depois da eleição. Nós vamos a Brasília conversar sobre isso com a repórter Giovana Teles. Giovana, boa noite para você. A gente sabe que nesses discursos tem muito mais de expectativa do que de perspectiva concreta, porque tudo vai e vem, mas o governo continua não tendo os votos. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo, Renata. E é a percepção de lideranças de peso. É o que o presidente da Câmara deixou ali nas entrelinhas. Dos que estiveram nesse encontro, ninguém banca que está garantida a aprovação da reforma. Mesmo na base do governo, parlamentares que participam ativamente das negociações, há dois discursos. Um grupo entende que é para colocar a proposta para votar em fevereiro de qualquer jeito, tendo o governo conseguido ou não os 308 votos para aprovar a PEC. Outro grupo entende que a votação tem que ser mesmo na semana ali de 19 de fevereiro, desde que tenha certeza de vitória do governo. Vencer é aprovar o que for negociado até a votação. Não quer dizer aprovar a proposta que os técnicos consideram mais viável. A PEC até agora já foi alterada 2 vezes e o ministro Carlos Marum reafirmou hoje que o governo pode ceder mais, inclusive para beneficiar os servidores que entraram para o serviço público antes de 2003. O presidente da Câmara disse que vai negociar até o último minuto da votação. Para ele, não tem outra data, é preciso liquidar essa fatura. Mantenho o meu esforço, o meu otimismo para que a gente possa trabalhar essa votação, ter sucesso na votação e, no mínimo, deixar um legado de um debate que, se não for encerrado em fevereiro, ele vai para a eleição e todos os candidatos terão a obrigação de colocar o seu ponto de vista em relação a esse tema. Sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, mesmo que exista na idade mínima o respeito a algumas particularidades.
Aqui na Zona Sul, os moradores da Rocinha voltaram a ser acordados pelo barulho de tiros. Foi mais um dia de muita tensão. Há mais de 4 meses acontecem confrontos quase que diariamente numa das maiores favelas do país. Hoje, mais 2 pessoas morreram. A polícia afirma que elas tinham envolvimento com o tráfico. Desde setembro, 39 pessoas já morreram na comunidade. Hoje, esse homem tomava café da manhã numa pensão na hora do tiroteio. Uma bala atingiu de raspão a cabeça de Henrique Fernandes Benedito. Foram momentos de muita angústia para quem testemunhou a cena. Eu escutei o barulho, aí falei, vamos abaixar para ir para a cozinha. Aí ele pegou e falou assim, eu não posso não, que eu já levei um tiro, aqui. Uma estatística feita pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio revela que já aconteceram 380 trocas de tiros na cidade apenas no primeiro mês do ano. Dados oficiais do governo do estado mostram que já foram 173 mortes violentas em janeiro. A gente não tem mais direito de morar em paz aqui na Rocinha. Rocinha era um lugar maravilhoso, acabou. Continuamos no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador Sérgio Cabral pela 21ª vez na Lava Jato. Ele é apontado nesse caso como líder de uma organização criminosa que fechou contratos fictícios com empresas de 2007 a 2014, período do governo dele. O grupo é acusado por 213 atos de lavagem de dinheiro. A defesa de Cabral nega as acusações e vamos lembrar que o ex-governador já foi condenado em outras 4 ações, apenas que totalizam 87 anos de prisão. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça negou uma liminar que pedia a volta de Cabral para um presídio do Rio de Janeiro. Ele foi transferido há quase 2 semanas para a unidade prisional de Pinhais, no Paraná. Este ano, mais de 140 milhões de brasileiros estarão aptos a escolher o próximo presidente. E nós queremos ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grave o seu vídeo e mande aqui para nós. O repórter Paulo Ricardo Sobral foi a Petrolina, em Pernambuco, e de lá mostra como fazer um vídeo que represente a sua cidade. Eu estou aqui pertinho do Rio São Francisco, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Nós queremos ouvir o desejo dos 5.570 municípios do Brasil. E você pode ser o porta-voz aí da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular. Sempre de dia. Você pode pedir para que um amigo seu faça a gravação por você, com o celular deitado, sempre na horizontal. Dessa maneira, vai ser possível mostrar você e o lugar que você escolheu. Se você estiver sozinho, não tem problema. Faz com o seu celular na mão mesmo. E não esquece de conferir se tanto você como o lugar... Mas a realidade é que as contas públicas já estão muito mal agora, né? Pois é, Renato, nós temos aqui um quadro que mostra a consequência desse desajuste das contas públicas. Nós temos o orçamento do governo, né, que é receita menos despesa, vai produzindo déficit, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o que acontece? O governo precisa tomar dinheiro emprestado para pagar esse déficit. E aí você tem o aumento da dívida aí para, você ver, sai aqui baixinho, um nível controlado, para 75% praticamente do PIB, o que é um valor muito elevado. O país emergente deveria ser abaixo de 50%. Agora, essa situação, Renato, eu queria juntar com outros dados que saíram hoje sobre o crescimento da economia mundial. O famoso enquanto isso lá fora, é isso? Enquanto isso lá fora. Porque hoje saiu o resultado do PIB da zona do euro. E é um crescimento de 2,5%, é o maior em 10 anos. Né? Muita gente acha que 2,5% é pouco, mas se você pensar que nós estamos falando de 2,5% sobre países que já são ricos, já têm uma renda per capita muito elevada, como a Alemanha, a França, por exemplo. Então, 2,5% em cima de riqueza é bem significativo. Aí, Reino Unido também cresceu, e os Estados Unidos, o resultado saiu no final de semana, também com crescimento muito forte. Tudo isso levou o FMI a aumentar as suas previsões de crescimento. Olha aqui, para o mundo, né, o mundo está acelerando o seu crescimento. A América Latina também, mas você vê que está atrasada em relação à economia mundial. E boa parte disso é por culpa do Brasil, que está com o crescimento atrasado. E o outro fator que ajudaria muito o Brasil é o crescimento do comércio mundial. Você veja, aqui é o crescimento do comércio mundial aqui. Tudo isso leva a crer o seguinte:
o Brasil poderia estar aproveitando esse crescimento, inclusive com mais investimentos públicos, se não tivesse enredado nessa crise das contas públicas. E, por ironia, o FMI, quando analisou essa situação, ele disse o seguinte: olha, é um momento muito bom da economia mundial, chega a ser um momento brilhante. Qual é o risco, diz o FMI? O endividamento dos governos, lá na frente, coisa que a gente já entrou em período de recessão e sem aproveitar esse crescimento mundial. O Brasil perdeu o passo espetacularmente, agora tenta correr atrás e recuperar. Sardenberg, muito obrigada pela participação. A gente se vê ainda essa semana. A gente se vê essa semana. Ainda hoje, no Jornal da Globo, o discurso de Donald Trump agora à noite no Congresso americano. E vão mostrar também uma exposição de Jean-Michel Basquiat aqui em São Paulo. 7 pessoas morreram durante operações policiais em 3 morros do Rio. Entre as vítimas está um tenente da PM. Ministro Humberto Martins coincide com uma manifestação da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Para ela, o Supremo seria apequenado se voltasse a discutir a prisão na segunda instância em razão de um caso específico, como querem os apoiadores de Lula. A questão foi decidida em 2016 e não há perspectiva de voltar a este assunto. Mais uma reunião para tentar avançar na negociação da reforma da Previdência. Faltam 20 dias para o prometido início da discussão no Congresso. Números de guerra no Rio. Já foram 173 mortes violentas na cidade em 2018. 5 por dia. O tradicional discurso sobre o Estado da União. O que Donald Trump vai dizer agora à noite no Congresso americano. Os temas principais vão ser a economia, investimentos em infraestrutura. O Superior Tribunal de Justiça negou agora à noite um pedido de habeas corpus preventivo feito pelos advogados de Lula. A defesa tenta impedir que o ex-presidente seja preso depois de esgotados os recursos possíveis na segunda instância contra a sentença que o condenou a 12 anos e 1 mês de reclusão no caso do triplex do Guarujá. Em decisão liminar, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o habeas corpus, dizendo que o habeas corpus preventivo tem cabimento quando de fato houver ameaça à liberdade de locomoção, isto é, sempre que houver o receio de o paciente ser preso ilegalmente e que o receio de ilegal constrangimento e a possibilidade de imediata prisão não parecem presentes. Os advogados do ex-presidente Lula podem recorrer desta negativa no próprio STJ, com um pedido de reconsideração. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que usará dos meios jurídicos cabíveis para fazer prevalecer as garantias fundamentais de Lula. O pedido de habeas corpus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça e negado no mesmo dia era uma tentativa da defesa de se precaver e evitar uma possível prisão do ex-presidente após o fim da análise dos embargos. Os advogados alegaram que a execução da pena após a condenação em segunda instância contraria a Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A defesa do ex-presidente também fundamentou o pedido com base no Código de Processo Penal, que prevê somente prisão após a sentença condenatória transitada em julgado. Eles também queriam afastar a inelegibilidade que impede Lula de concorrer nas eleições. Na semana passada, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relatório, o voto do desembargador Gibran Neto e o voto do revisor Leandro Poulsen foram publicados. A final em torno da reforma da Previdência contou hoje com uma reunião que entrou pela noite na casa do presidente da Câmara. Quem participou saiu reforçando, martelando a ideia de votar a reforma no dia 20 de fevereiro, porque então, se não for assim, só daria depois da eleição. Nós vamos a Brasília conversar sobre isso com a repórter Giovana Teles. Giovana, boa noite para você. A gente sabe que nesses discursos tem muito mais de expectativa do que de perspectiva concreta, porque tudo vai e vem, mas o governo continua não tendo os votos. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo, Renata. E é a percepção de lideranças de
peso, é o que o presidente da Câmara deixou ali nas entrelinhas. Dos que estiveram nesse encontro, ninguém banca que está garantida a aprovação da reforma. Mesmo na base do governo, parlamentares que participam ativamente das negociações, há dois discursos. Um grupo entende que é para colocar a proposta para votar em fevereiro de qualquer jeito, tendo o governo conseguido ou não os 308 votos para aprovar a PEC. Outro grupo entende que a votação tem que ser mesmo na semana ali de 19 de fevereiro, desde que tenha certeza de vitória do governo. Vencer é aprovar o que for negociado até a votação. Não quer dizer aprovar a proposta que os técnicos consideram mais viável. A PEC até agora já foi alterada 2 vezes e o ministro Carlos Marum reafirmou hoje que o governo pode ceder mais, inclusive para beneficiar os servidores que entraram para o serviço público antes de 2003. O presidente da Câmara disse que vai negociar até o último minuto da votação. Para ele, não tem outra data, é preciso liquidar essa fatura. Mantenho o meu esforço, o meu otimismo para que a gente possa trabalhar essa votação, ter sucesso na votação e, no mínimo, deixar um legado de um debate que, se não for encerrado em fevereiro, ele vai para a eleição e todos os candidatos terão a obrigação de colocar o seu ponto de vista em relação a esse tema. Sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, mesmo que exista nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito. Giovana, deputados governistas também se dedicaram hoje a defender a deputada Cristiane Brasil, protagonista do famoso vídeo da lancha. Também aí tem misturado o assunto da reforma da Previdência. Tem sim, Renata. O PTB, que é o partido de Cristiane Brasil, já fechou questão a favor. Preciso liquidar essa fatura. Mantenho o meu esforço, o meu otimismo para que a gente possa trabalhar essa votação, ter sucesso na votação e, no mínimo, deixar um legado de um debate que, se não for encerrado em fevereiro, ele vai para a eleição e todos os candidatos terão a obrigação de colocar o seu ponto de vista em relação a esse tema. Sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, mesmo que exista nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito. Giovana, deputados governistas também se dedicaram hoje a defender a deputada Cristiane Brasil, protagonista do famoso vídeo da lancha. Também aí tem misturado o assunto da reforma da Previdência. Tem sim, Renata. O PTB, que é o partido de Cristiane Brasil, já fechou questão a favor da reforma da Previdência. Bem, Roberto Jefferson escreveu o seguinte: a repercussão fala por si só. Também teve muita deturpação. Penso que uma figura pública deve se portar como uma figura pública e usar a batalha jurídica. Ela continua esperando uma decisão final do Supremo Tribunal Federal para saber se Cristiane Brasil poderá ou não ocupar o cargo de ministra do Trabalho. E os governistas afirmaram hoje que a nomeação dela para o ministério está mantida. Renata. Bom, e com ou sem vídeo da lancha, Giovana, o governo tem que divulgar os cortes que vai fazer no orçamento, tem que divulgar esta semana. E terá que reter um pedaço considerável, Renata. Fala-se em cerca de 20, 21 bilhões de reais. Se for esse o valor, equivale a metade, mais ou menos, do que foi contingenciado no ano passado. Esse corte agora no começo do ano é como se fosse uma prevenção para garantir que o governo vai cumprir a regra do teto de gastos. É que o orçamento
tem receitas que podem não se confirmar. Um exemplo é a receita com a outorga da privatização da Eletrobras. O orçamento inclui pouco mais de 12 bilhões de reais com isso. O projeto ainda está na Câmara. Preventivamente, o valor está compondo esses 20 bilhões que vão ficar retidos por enquanto. E aí, dependendo do desempenho das receitas, de impostos, das despesas, o governo vai abrindo mão, liberando esse dinheiro que estava retido ao longo do ano. Renata. Muito obrigada, Giovana. E aqui conosco no estúdio já está o comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. E aí, Renata, viu boa aí noite. o relato sobre a reforma da